Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de setembro de 2011, domingo. O verbete é de número 2044. Tem 5 páginas, 47 elogios e 8 máximos. O tema é prioridade proexológica. A especialidade é a autoproexologia. Definição. Mas antes eu quero dizer que quem fez isso foi o professor Will Denilson Ciorini, que é esse que está aqui. O homem é uma fera, viu? Cuidado com ele. E outra coisa, nós estamos vendo que o chefe da PEC está aqui para dar uma olhadela nele. Então, isso aí, eu acho que ele está para ser apenas assessor, porque o trabalho está muito bem feito. Mas definição. A prioridade proexológica é a condição mais relevante a ser atendida, em primeiro lugar, no momento evolutivo, pela consciência homem ou mulher, intermissivista, frente à programação existencial. A autopensenização focada na proex. A hierarquia das autopensenizações. A primeira prioridade, prioridade. Eu chamo isso de pri-pri, sabe? Agora, as metas proexológicas prioritárias, as prioridades vitais da evolução consciencial, a listagem de compromissos da proex pessoal, os percentuais de tempo priorizados em cada área de manifestação consciencial, o nível de autolucidez frente à prioridade escolhida para cada minuto vivido, a bússola consciencial aferida cosmoeticamente, as diferentes fases da proex exigindo diferentes prioridades. Eu li apenas um pedaço. Tem muito mais material aí. A autoparaperceptibilidade sadia indicando os rumos autoevolutivos. Agora, nós chamamos a atenção que tem a taxologia com 4 procedimentos técnicos paradidáticos, facilitadores da compreensão das prioridades proexológicas. Nos 15 verbetes indicados na remissiologia, nós destacamos alavancagem da proex, escala das prioridades evolutivas, princípio da prioridade compulsória, priorização da proex e ranking de prioridade. Frase enfática. O ápice das prioridades pessoais no cumprimento da proex é a manutenção do foco na intraconsciencialidade e a atenção às inter-relações conviviais, fator relevante à evolução grupal. Nota-se que tem até um termo sesquipedal, intraconsciencialidade, na frase enfática. Você já elaborou planilha com os princípios ou principais questões relativas à autoproex? Quais as prioridades proexológicas elencadas por você hoje? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 4 fontes. Agora, questionamento. O parapsiquismo não é um fenômeno natural que independe de fatores morais ou paratosféricos? Sim. Como explicariam, por exemplo, a situação dos magos negros que só fazem o mal, mas são parapsíquicos? Na questão do lutador de artes marciais, comentado ontem, ele não poderia ter parapsiquismo? Não. Ele pode ter, mas é paratosférico. É igualzinho a isso que você está chamando de mago negro. É a turma de Exus, o mega assediador, tudo é paratosférico. O que adianta a pessoa dominar a energia para dominar os outros? Isso não resolve nada. Isso é paratosfera, está errado. Agora, o processo é isso mesmo. O parapsiquismo depende de moral, de ética, por isso que a gente tem que estudar. Outro, estou pagando advogados, aluguel e viajando devido à demora da justiça. O que o senhor acha de ajuizar numa ação contra o Estado? Aí seria bom você escutar advogado especializado na área do Estado que você quer acionar. É a única saída, senão não adianta. Ainda mais o Estado que está aí é um problema, hein? Cuidado. Outro, com referência ao assunto das comorbidades e consequências ocasionadas ao nosso corpo com o passar da idade,
debatido na tertúlia 2039, tenho a acrescentar que toda manhã ao acordar e me movimentar, ao sair da cama, estala a coluna, estala o ombro, estala o pescoço e tudo quanto é junta. Aí logo eu penso, acho que não é a terceira idade não, é que eu estou crocante. Olha, você está só na terceira idade, você vai ver na quarta idade vai ser melhor. Sabe por quê? O processo dos estalos vão entrar em melhor ritmo. Na quarta idade, que é o que acontece comigo. Outra coisa, ainda sob o horário da TENEPS, é o seguinte, eu pratico há 4 meses, sempre no mesmo horário, 6h30, sempre fiz nessa hora. Ainda sou novata, mas com garra. Gostaria que me ajudasse a entender o porquê da janela de 3 horas. Qual o seu significado? Será que de 3 em 3 horas muda? Não, não tem nada disso. 3 horas é para a pessoa, no início, que ela não tem coordenação dos seus horários, ela não é organizada, ela não tem disciplina. Então a gente deixa em 3 horas até ela acertar os 50 minutos rigidamente, com controle absoluto. É só para isso. Por isso que a gente explicou isso lá. Mas não tem nada não, não tem nada que ver de 3 em 3, isso é para a pessoa escolher. Ela pode escolher em 24 horas, 8 etapas, que ela pode definir os 50 minutos onde é que ela vai trabalhar. Agora, no início isso é importante, porque as pessoas não são disciplinadas. Gente, TENEPS é um trabalho de todo dia. É igual dormir, é igual se alimentar, é igual, por exemplo, escovar os dentes. E outra coisa, dá muito mais trabalho que escovar os dentes. Outro, poderia esclarecer melhor o conceito de fatos e parafatos, cronêmicos e prosêmicos? Pois não, o problema todo é o seguinte, fatos são aqueles que acontecem conosco nessa dimensão. Parafatos são aqueles que acontecem conosco fora dessa dimensão, extrafisicamente. Agora, o que se passa? Isso aí, então, é a prosêmica, ou seja, onde qual o ambiente, qual o holopensene. Isso é que chama a matéria, o local, o estado da condição. Agora, cronêmico é aquilo que diz respeito à cronologia. O fato se deu hoje, se deu ontem, como é que foi, de que modo que foi, com referência à cronologia. Então, aí no caso, é o timeline, é o processo do calendário. Isso é que é a cronêmica, vamos entender. Agora, a prosêmica, então você vai ver que é o tempo e espaço. Prosêmica é um processo de espaço, como eu falei. E a cronêmica é um processo de tempo, como nós estamos falando. Isso aí fica claro? Agora, ó, tem por todo lado, a gente explica isso por aí afora. NAD é uma formação de energia na semelhança de um canal no qual o prana flui e pode se conectar aos chakras. É um conceito da medicina tradicional chinesa. A yoga cita 3, o Ida, o Pingala e o Sushumna. Esse último seria um canal que passaria por dentro da coluna vertebral e conectaria o sexto chakra diretamente ao corono chakra e energizando outro chakra no trajeto. Esses canais realmente existem? Qual a importância de intencionalmente fazer energia fluir por eles? Qual a relação deles com a Kundalini? Eu acho isso tudo secundário. A vontade é superior a isso e ela domina por atacado. Isso aí é trabalho de varejismo. É igualzinho usar, por exemplo, os segmentos da acupuntura, etc., para ver. Se você pega e coloca num órgão, ou todo um sistema, de uma vez a energia, é muito mais fácil. Então, isso tudo para mim é secundário. Presta bem atenção no que nós falamos. Por isso que a gente usa o corpo da energia, que é o energossoma. Olha bem por aí. Agora, estuda isso, vê se você se dá bem. Tudo isso para nós está ultrapassado. O senhor acha que, com o passar das décadas, corre o risco da conscienciologia enveredar para algo como a religião, caso os próximos epicentros não segurem a barra? Olha, isso tudo é besteira. Eu não penso nisso, não me preocupo com isso. Porque nós só metemos o pau aqui o tempo todo em matéria de religião e tudo mais. Outra coisa, e como é que fica o princípio da descrença? Religião aí é até uma coisa secundária.
O princípio da descrença que é o pior. Se não usar o princípio da descrença, não tem conscienciologia. Então aí vai a ciência convencional para o buraco, a religião para o buraco, a filosofia para o buraco, tudo. Nós estamos colocando isso tudo no lixo, até um certo ponto, não é tudo, porque tem seus valores. Então, presta atenção que ninguém aqui está preocupado com isso, isso é besteira. O problema todo é o seguinte, se amanhã mudar, eles vão fazer uma religião, um modo deles, mas não é. Conscienciologia não é religião, isso é outra coisa. Outro, o que realmente nos excita a evoluir se não sabemos o fim disso tudo? É que você se sente cada vez melhor quando você evolui. Que bobagem é essa? Pergunta cretina é essa? Caia em si. Você não quer ser melhor? Não quer se sentir melhor? Não quer ter tranquilidade íntima? Não quer viver com serenidade? Não quer dominar o processo de energia para você fazer as férias eternas? Quer dizer, trabalho, como é que é? Automotivação, trabalho e lazer, e são as férias eternas. Eu estou no eternas férias com vocês. Eu só faço o que eu quero, tenho lazer com o meu trabalho é a minha motivação, é o meu lazer, é o meu passatempo, que mais? Tudo vocês pensaram. Passatempo, divertimento, esporte, o que mais? Tem mais alguma coisa? Hobby. Tem mais alguma coisa? E também tem os jubileus agora, né? Tem vários deles. Outro. Nos anos 90, tive uma projeção em Londres e passei na Segunda Guerra Mundial. E pensei na Segunda Guerra Mundial. Há 2 anos, na noite anterior ao SCP-2, enquanto relaxava para dormir, apareceram painéis com fotos e a Segunda Guerra voltou à mente. Há poucas semanas, em Foz, novamente na noite anterior ao SCP-2, antes de dormir, apareceram 3 painéis com fotos da Segunda Guerra, sem destaque de pessoa alguma, apenas tanques e campos com pessoas mortas. Meu filho, nascido em 1978, passou uns dias comigo e comentou que eu não sabia o porquê do interesse repentino dele sobre a Segunda Guerra. Ele lia e assistia tudo que dizia a respeito desse evento. Tenho certeza íntima de essas percepções tratarem da Segunda Guerra. Nasci em 1948. Poderia ter dessomado naqueles tempos e ressomado num período tão curto, ou poderia estar fazendo assistência como Mosfietes. Não. Eu, para mim, você e seu filho participaram da Segunda Guerra. Está na cara. Agora, se isso tiver mais interesse, vai aparecer depois. Outra coisa que eu quero falar muito interessante para você. O SCP-2 você sentiu na noite anterior e depois o outro na noite anterior é típico do processo nosso de assistência extrafísica. É quando eu trabalho mais, todo mundo, quando tem muito curso aqui, eu trabalho mais 2, 3 dias antes do curso começar. Se o curso é na sexta-feira, na quarta-feira eu já começo a trabalhar com o caso. É justamente isso aí, são as noites anteriores. É típico. Aqui. Ontem, mobilizando energia, senti subir pelas minhas pernas energia quente, Kundalini, porém, subiu até a cabeça. Não senti que percorria circularmente, como já li. Percorreu em linha reta, o corpo fica todo quente. Houve o balonamento e depois que encerrei a prática, senti um contentamento incrível, um bem-estar, uma paz, uma serenidade. Isso chama euforização. A Kundalini causa essas sensações agradáveis ou foi outra coisa que ocorreu? Kundalini, do jeito que eles falam, depende de como você destampou a Kundalini, como é que ela explodiu. Tudo é um processo de energia. Agora, ela vem, é da pré-Kundalini, ela vem da planta dos pés. Agora, Kundalini hoje também é uma coisa que eles não dão tanto valor como devia, porque não estudam o negócio desde as plantas do pé. Eles estudam no sexo chakra. Hoje, tudo isso aí é secundário devido ao processo de nós colocarmos a nossa intenção e a nossa vontade, que é o maior poder que a pessoa tem. E com isso ela supera o processo. Agora, para o nosso professor, poderia aprofundar na página 3, Culturologia, a multicultura da proexologia? Responda com amor e carinho, que esse aqui é o meu amigo de Valinhos que está perguntando. Tá. Dentro da prioridade, a partir do momento que a pessoa começa a estudar a proexologia, que é uma ciência que tem várias variáveis, ela começa a entender mais, de forma mais profunda, essas variáveis que ocorrem na vida, na existência da pessoa. Então, desenvolver a cultura
Você estudar cada vez mais a sua programação existencial. Você se predispor para isso. Vai fazer com que a pessoa comece a entender cada vez de forma mais profunda. Então, uma ciência, ela precisa do estudo. Então, a partir do momento que ela vai começar a desenvolver essa cultura, ela vai conseguir ampliar. Hoje, nós temos dentro da proexologia várias subespecialidades. Esse verbete mesmo, ele está na autoproexologia. Então, nós temos, além da proexologia, a autoproexologia, o estudo do complexo, a questão da ProEx, a gente estuda bastante Max ProEx, Mini ProEx, ou seja, nós temos várias variáveis. Então, estudar isso faz com que a gente compreenda melhor. Aí você começa a desenvolver uma cultura. Na realidade, a gente tem que pensar em ProEx o tempo todo. Tá? Eu não tenho, assim, todos os dias eu penso em ProEx. Eu acho que a pessoa, quando ela começa a desenvolver com foco na evolução, sua programação existencial, ela começa a repensar. Tá? E você começa a ter a cultura fazendo parte de você. Tá? A gente tem alguns relatos, tem colegas nossos que, às vezes, já tem essa cultura tão forte, o Loche mesmo é um que está aqui do lado, que as pessoas já fazem referência, pensam em ProEx, como a pessoa está o tempo todo estudando isso, ela já começa a se tornar referência. A gente coloca isso dentro da Apex, que os prexólogos têm que se tornar referência. A gente tem que começar cada vez mais a fortalecer a cultura em nós mesmos, né, que estamos pesquisando isso. Falando em ProEx, aqui tem uma revista de Portugal, a revista Lusitana, tá certo? Chama-se Zen Energia, a sua revista de desenvolvimento pessoal. Consciência e Harmonia. Isso aqui é de junho desse ano, sabe, número 29. E tem aqui uma big de uma reportagem, tem a Milena Mascarenhas, tá certo? Está aqui. De modo que você já viu essa revista? Ah, já viu? Ah, então tá. Eu estou vendo pela primeira vez. Vou deixar aqui para a nossa amiga, a Apex ministrou 3 Nara cursos colocar em lá fora. Vamos pôr sua carinha lá fora, tá certo? Nas revistas. Ela está com várias revistas já para colocar lá. Essa aqui a gente passa para lá. Mas está muito bom. Aqui tem curso e conferência da IAC em Portugal, as coisas todas, tudo quanto é endereço, dados, baixa autoestima, falta de autocrítica, desmotivação, descompensações, repetições negativas, desequilíbrio nas áreas da vida, falta de objetivo, tudo está sendo anotado aqui com calma. A reportagem é muito bem feitinha. A imprensa lusitana é muito boa. E a moça é a Tânia Martins, não é isso? Essa loiraça aqui, não é isso? Essa? Não, acho que é uma Essa é outra. Essa é outra, que aqui eles não estão falando quem é. Só aparece o nome dela aqui perto, mas não sei. Mas a gente deu 3 cursos lá em Portugal. Muito 2 bom. em Eu vou produção. deixar aí para entregar para a Nara para colocar lá fora. E o identificação, professor, lá também. Né? Agora, gente, eu recebi esse livro do nosso amigo, o professor Vasconcelos. É a 2ª edição, revista atualizada e ampliada do livro. Ele mandou com a dedicatória para mim, recebi ontem. Agora, seria bom a turma quem é que é a turma lá? Não, a turma do Conselho dos 500 e a turma que está estudando a democracia pura. Seria bom ver essa nova edição, tá certo? Eu vou dar aí para eles para ver com calma. Está muito bem feita a edição, está bacaninha. Muito boa. É da Nobel, você sabe, a editora é Nobel. Hein? Agora, gente, eu entrego para vocês o professor Will. Está nas mãos de vocês. Wildenilson. Na patologia, a primeira página, 57, os percentuais de tempo priorizados em cada área de manifestação consciencial. 5ª linha. Uhum. Tá, você quer alguma pergunta específica ou quer só que eu contextualize? Tá. Quando a gente estuda isso daí, a área de manifestação consciencial, a pessoa ela tem diferentes áreas da vida. Tá? Nós temos a vida profissional, é uma área. Quando a pessoa ela tem um tempo que ela está estudando também, ela tem o investimento dela numa pesquisa.
Tá? Tem tempos que são tempos intraconscienciais que a pessoa se dedica para seu próprio aprendizado. Então, a questão da família. Então, nós temos diferentes áreas da vida. O que é importante a gente entender aqui? Qual é o percentual que eu estou ocupando para cada área que eu tenho na minha vida? Tá? Imagine uma agenda onde você organiza os tempos. Ali você tem todos os horários e o tempo de dedicação que você dedica a vários momentos da tua vida. Qual é esse percentual? Isso é variável dependendo da época, do tempo da idade dessa consciência. Um inversor, que ele está numa fase preparatória, ele vai dedicar um tempo muito grande ao estudo. Tá? Isso faz parte desse momento dele. Tá? Já uma pessoa com uma idade mediana, de 40 anos, ele já está dedicando um tempo muito maior na vida profissional. Tá? Então isso é variável, depende de consciência para consciência. O que é importante? Você identificar esses percentuais e olhar, será que tem alguma área dessa que está tomando muito meu tempo e que eu estou deixando outras áreas de lado? E quando a gente pensa programação existencial, independente da idade, se é um inversor, se é uma pessoa madura, já está na terceira idade, ela tem que ter um tempo que ela está dedicando à sua evolução, suas recins, suas mudanças intraconscienciais. A diferença só é a dedicação. Uma pessoa que já aposentou já vai ter um tempo maior para isso. Mas independente, o inversor tem que se dedicar, ou seja, nós não podemos deixar de lado. Então essa divisão das diferentes áreas da vida, que é até um tema que a gente trabalha dentro da Apex, que é importante a pessoa identificar. Qual é o percentual que está prevalecendo? Tá? Eu consigo mudar? Às vezes tem algo prevalecendo que está numa condição secundária. O que o prioritário eu estou deixando de lado. Então eu tenho que refazer. É uma recim da própria organização pessoal da sua vida. Tá? Mas, Widenilson, no seu caso, como foi? Olha, eu organizo minha agenda, eu tenho o percentual de dedicação que eu faço para cada área dessa. Eu percebi muito que teve mudança ao longo aí da minha vida. Tá? Eu comecei muito cedo na Conscienciologia, eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 39. Tá? Então isso mudou muito tempo, esses tempos dedicados dentro da área da minha vida mudou muito ao longo desses anos. Tá? Hoje eu estou numa fase que tenho uma dedicação grande na questão profissional, tenho um tempo grande na IC, gestão de IC, que eu estou como secretário-geral da Apex, e tenho uma dedicação grande também nas coisas pessoais. Né? Então, minha agenda ela é meio que organizada em 3 grandes grupos. Tá? Mas eu sempre dedico tempo para estar produzindo, para estar lendo. Tá? Eu leio todos os dias. Escrever, eu procuro estar escrevendo. Eu não digo que eu consigo todos os dias, eu ainda não estou conseguindo fazer isso, porque às vezes eu viajo, uma questão profissional eu não consigo, mas todas as semanas eu produzo algo. Então, isso fui readequando. Então, é algo que eu já teve uma época da minha vida, quando eu era jovem, que eu priorizei investir na Conscienciologia. Tá? Eu, muito cedo, eu vim para o CIEC, eu tinha 23 anos. Eu fiz um investimento muito grande na minha ProEx. Tá? Eu sabia que isso ia me ajudar, ia ser uma preparação muito grande para aquilo que eu ia estar desenvolvendo mais para frente. Tá? Então, eu muito novo, eu priorizei mesmo. Tá? Eu larguei profissão, fiz uma série de mudanças. Eu fazia um curso, eu tive que deixar o curso em stand-by um tempo, 2 anos, para se dedicar, na época, aqui ao CIAEC, a construção do CIAEC. Então, eu fiz uma série de mudanças das quais eu não me arrependo nada, pelo contrário, eu tive um crescimento grande. Então, a pessoa ela tem que identificar, dentro dessas prioridades, qual o peso realmente daquilo, a importância daquilo dentro da sua ProEx. Tá? Basicamente é isso. Aqui o assunto é bem complexo. Aqui na fatologia, na terceira linha, eu queria que você explicasse um pouco mais as cláusulas pétreas secundárias. Está no final, quase. Tá. Tem um verbete específico, né, que é a cláusula pétrea, onde ele trata também, principalmente das primárias, mas comenta também das secundárias. Nós temos algumas situações para realizar nessa vida intrafísica, que a gente se programa. Algumas delas são primárias porque elas são essenciais. Tá? Fazer a interassistencialidade, ela é primária. Se a gente realizar a assistência,
dentro do grupo na qual nós estamos nos relacionando e até ampliando ao grupo que seria o policarma. Aí nós temos as primárias. As secundárias, muitas delas, às vezes vão ser os meios também para poder estar realizando, ou seja, elas são necessárias, são importantes, tá? Mas eu consigo também realizar as primárias fazendo de algum outro caminho, tá? Mas as secundárias, elas têm sua importância. Se eu souber utilizar as secundárias de forma adequada, as primárias vão facilitar, tá? Exemplo, a pessoa realizar a TENEPS, conseguir alcançar o FIEX. Isso são meios, tá? São meios interessantes, vão possibilitar que as primárias sejam alcançadas num patamar bem superior. Não quer dizer que a pessoa ela pode ter criar algum outro mecanismo, de repente ela vai investir muito na erudição, de maneira ou seja, ela tem outros mecanismos que ela faz também, que ela possa estar evoluindo. Tá? Não é apenas, a gente tem alguns que são mais consensos aqui dentro que a gente discute, que são os facilitadores principais. Tá? Mas são meios. Tá? Às vezes as pessoas confundem meio com fim. Tá? Nós temos mecanismos que são meios para nós realizarmos. Uma profissão é um meio, ela não é um fim em si. Tá? A ProEx, ela não quer dizer que a pessoa ela tem que ter tido uma determinada profissão. Ela utiliza da profissão para realizar a ProEx. Tá? Então, dentro dessas prioridades, dentro das causas pétreas, é importante a pessoa identificar quais são as primárias. E essas primárias está cumprindo e está realizando. As secundárias, então, elas seriam, por exemplo, a profissão seria uma secundária? Não, ela tem sua importância que vai ajudar no cumprimento das primárias. Mas você pode criar mecanismos para estar realizando de outras formas também. Tá. Outra coisa que na síndromologia, a última síndrome, você coloca a síndrome do diploma. É isso. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso daí foi discutido numa tertúlia, foi no dia 24 de junho de 2005. Tá? O que foi discutido sobre isso é que quando a Consim, ela se forma, ela tem um diploma e ela desvia para o ProEx. Então, ela muda. Como eu comentei há pouco, que a profissão é um meio. Tá? A pessoa ela pode realizar a ProEx de diversas formas. Lógico que você procura algo que tenha uma afinidade que vai te facilitar mais a realização da ProEx. Tá? Então, uma profissão bem acertada te facilita no cumprimento. Mas não quer dizer que aquilo lá é determinante. Tá? O síndrome do diploma, às vezes a pessoa ela adquire o diploma e ela muda totalmente o foco. Ela vai entrar na questão, às vezes, profissional, do status da profissão, e ela esquece da ProEx. Eu já vi muitas pessoas ocorrerem. Não esquece só da ProEx, não. Esquece da conscienciologia. Esquece tudo. Dá uma bela banana para a gente. Eu já vi muitos casos desses. E outra coisa, acontece mais com mulher. Minha experiência nesses anos todos. Porque, às vezes, a pessoa teve ali o diploma, a profissão. Aí ela ganha uma situação inesperada de ganhar dinheiro. E ela muda. Deixa por causa do dinheiro. Vem uma proposta daquela proposta econômica, né? Imperdível. Que ela considera como imperdível. Isso é interessante. Seguindo nessa questão das síndromes, a outra síndrome, a anterior, a síndrome da bússola consciencial danificada. Pode ampliar para a gente? A questão da bússola consciencial, o que é interessante? A pessoa, ela tem momentos que ela tenha, principalmente a reflexão. Momentos que ela se dedique para ela, que ela pare e pense, repense o que ela está fazendo, o que ela está se dedicando, o que ela está priorizando. Tá? A bússola consciencial danificada, a pessoa ela deixa de fazer isso. Por quê? A bússola consciencial nada mais é que aqueles sentimentos, desejos, direcionamentos, que a própria consciência ela traz isso. São, às vezes, ideias inatas que ela traz do período do curso intermissivo. A bússola consciencial danificada, a pessoa ela deixa de perceber isso. Ela começa ela se esquece de olhar, inclusive, para si mesma. Nesse caso, ela vai começar a ir para caminhos secundários, terciários e desvia para o ProEx. Tá? Muitas mini dissidências estão relacionadas com isso. A pessoa ela deixa de realmente de identificar qual é o caminho mais cosmoético, o caminho mais evolutivo, o que aquilo está apontando. Tá? Por quê? Por motivos, às vezes, egóicos,
tá? Motivos, às vezes, de status, às vezes a pessoa se bloqueia, fica a cabeça dura, né? Isso ocorre em muitos casos. Tá? Isso daí é uma bússola consciencial danificada e é uma pessoa que não está sabendo priorizar. Né? Will, na fatologia, a 6ª linha de baixo para cima tem a curva ABC da ProEx. Uhum. O que é isso? Essa eu tinha certeza que iam perguntar, né? É que é o seguinte, eu sou administrador. Tá? A minha formação foi em administração. Em 1897, teve o Vilfredo Pareto, que é um economista, onde ele desenvolveu um teorema, que é o teorema de Pareto. Nesse teorema, ele fez porque ele era economista e meio que sociólogo. Ele estudou a população e ele identificou que 20% da população concentra 80% da renda. Ele desenvolveu esse teorema porque matematicamente ele foi percebendo que isso ocorre também em outros contextos. Tá? Depois disso, dentro da administração, ocorreu um aperfeiçoamento, a administração e a engenharia também, que trabalha com a parte de materiais, onde se criou essa curva ABC. Então, a curva ABC, os percentuais podem ter pequenas variações, tá? Mas o A é 20%, o B é 30% e o C é 50%. Então, imagine prioridades. Você tem nós temos, ao longo da nossa ProEx, nós temos diversas ações, realizações que nós temos na nossa existência. Uma parte pequena dessas realizações, dessas tarefas, tem uma correspondência muito grande com a ProEx. São ações que vão ter um impacto muito grande na ProEx. Então, na administração, quando a gente estuda isso, com clientes, eu tenho 20% dos clientes que vão me corresponder a 70%, 65% do faturamento. Então, aqueles clientes é que eu me dedico mais. Daí é que vem, não sei se vocês, quem viaja de avião, tem essa questão da fidelidade ou pontuação. Tá? Você tem o fidelidade vermelho, fidelidade azul, fidelidade branco, ou Smiles, né, que é o Smiles platina, ouro, diamante, diamante, ouro. Então você tem essas variações. Por quê? Você vai se dedicar àqueles clientes que te geram mais riqueza. No caso, na administração, isso se faz muito. Se olha, quem são os principais clientes? São poucos e te geram muita riqueza para a empresa. No estoque, a mesma coisa. Você tem poucos produtos que te dão um faturamento maior, vão te dar um lucro maior. Então, é interessante você investir naqueles tipos de produtos. Eu fiz uma analogia em relação ao ProEx. Você, ao longo da tua existência, da tua vida, essas tarefas, nós temos algumas dessas tarefas que têm um impacto muito grande na nossa ProEx. Que essas é que devem ser priorizadas. Nós temos outras que são necessárias de ocorrer na nossa vida. Só que o impacto direto em relação à ProEx é menor. Tá? Então, essas tarefas, exemplo, TENEPS, você fazer uma assistência multidimensional para várias outras consciências. O impacto na ProEx é muito grande. Ela estaria nessa categoria que seria o A. Tá? Matematicamente, isso teria que fazer uma curva para eu demonstrar isso para vocês, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Mas a curva ABC é isso. O A são poucas variáveis que têm um impacto grande. O B é um número um pouco menor, que ainda tem um certo impacto. E o C é um número grande de variáveis que tem um impacto pequeno. Tá? Então, em relação ao ProEx, a gente pode utilizar isso também. Isso. O que é interessante é você listar as suas ações, o que você vem se dedicando. Disso daí você tem prioridades. Tem algumas que vêm antes, que você está se dedicando, que é prioridade que vem em primeiro lugar. Tá? Mas você tem uma sequência de ações, uma sequência de variáveis. Você vai identificar que algumas dessas variáveis vai ter um impacto muito grande na tua ProEx. Essas você não pode deixar de fazer. Tá? Porque senão... investir na Conscienciologia, você está estudando a enciclopédia, você tem que ter um tempo de dedicação. Senão você começa a ter um descompasso muito grande da ciência. Quem é um professor, ou seja, é algo que é prioritário, um professor da Conscienciologia, que tem que ter uma dedicação a isso, você tem um tempo de investimento em relação a isso, você não pode deixar de lado. Então, é interessante você identificar isso, quais que estão aí a essência da tua ProEx, as principais variáveis.
A pergunta aqui. A psicanálise poderia contribuir com a consciência-terapia? Sou psicóloga psicanalítica e gostaria de saber se há a possibilidade desta acrescentar na consciência-terapia. Olha, seria bom eu ouvir a turma da consciência-terapia. Eu quero dizer para você que uma grande fragilidade que é justamente na condição enquanto ciência. O próprio Karl Popper, que recentemente estava aqui na questão de como um busto, ele fez críticas sérias devido à falseabilidade. Qual é a fragilidade da psicanálise? Você tem dificuldade de falsear, ou seja, de colocar algum ponto contra, porque tudo ela tem explicação, tudo ela se adequa para poder fazer a explicação de fatos e fenômenos. Tanto é que se popularizou uma expressão que é Freud explica, né? Que era justamente isso, quer dizer, qualquer coisa ela conseguia dar uma explicação e os fundamentos dela não têm uma comprovação científica. É aí que está o problema da falseabilidade. Quer dizer, algumas coisas referentes a mecanismo de defesa, complexo de Édipo, e outros conceitos, você não tem uma confirmação científica, uma comprovação científica. Então deixa tudo numa condição de acreditar, de até certo ponto de fé. Então você tem um dogmatismo muito grande. Então essas são as dificuldades aí da psicanálise. Bom, você enquanto psicanalista vai saber melhor do que eu. Se a gente pegar a fundo, do ponto de vista científico, a psicanálise ela sofre sérias restrições nesse aspecto. E um terceiro, só para a gente finalizar, ela também tem uma dificuldade muito grande no processo de intervenção. Hoje, patologias como síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, você tem várias outras áreas ou linhas, abordagens da psicologia que tem uma efetividade muito maior, como é o caso da terapia cognitiva comportamental. Então, todos esses fatores dificultam muito hoje a questão da contribuição da psicanálise. Saiu recentemente no Brasil um livro chamado Livro Negro da Psicanálise, que coloca uma série de críticas justamente à psicanálise. Agora, só para esclarecer a nossa amiga, é o seguinte: nós, dentro da conscienciologia, achamos que a consciência não tem sexo. Ela passa temporariamente por um corpo animal que tem sexo. Agora, o Freud, ele pegou tudo justamente nesse corpo animal. Então, isso é muito pequeno perante a realidade da consciência integral que nós estudamos. É isso que eu sempre é muito restrito. Agora, aqui outro. Veja um denominador comum entre as tertúlias e o espiritismo. Lá se fala em caridade e na conscienciologia denomina-se assistência. Ambos têm se mostrado a alavanca primordial no processo real de progresso da consciência. Qual a maior caridade ou assistência que se pode prestar a outra pessoa e, consequentemente, a si mesmo? O problema todo é esclarecer. Isso o espiritismo não faz. Que lá é ou Allan Kardec ou J. Cristo, ou as federações. E não sai disso. É muito dogma que tem lá. Agora, o processo é que o povo tem que fazer a experiência por si e meter o pau. Então chama princípio da descrença. Isso não tem no espiritismo. Outra coisa, essa palavra caridade,
ela é prostituída, isso é errado, está superado, não presta. Porque caridade sempre mostra que você está por cima da outra pessoa. Nós falamos em interassistencialidade. A hora que você assiste uma pessoa, você é o primeiro a ser assistido. Então, o processo é de horizontalidade, não é um por cima do outro. Isso tudo é muito importante para nós estudarmos aí e ver a diferença de uma coisa com outra. Se o Espiritismo fosse bom desse jeito e tivesse a Conscienciologia lá dentro, eu não estaria saindo de lá, que besteira é essa? Eu saí do Espiritismo há 45 anos. Mas a doutrinação, o que ainda continua, tem até livro com a palavra doutrinação no título. Pois é um problema isso aí. E hoje, o Espiritismo nada mais é do que uma seita cristã. Outro, como lidar com uma pessoa que está apontando o nosso defeito de forma enfurecida e fora do normal? Qual a melhor maneira de agir nesse momento? Baixar a cabeça e escutar? Discutir com a pessoa dizendo para ela se acalmar e não exagerar? Não, o melhor aí é você ver se ela está sozinha ou acompanhada, é a primeira coisa. Aí, se tiver acompanhamento, é preciso ver se ele desrespeita a sua pessoa, possivelmente desrespeita. Então, ele não pode atacar você direto, ele ataca por terceiras pessoas, isso é muito comum. Então, é preciso olhar isso. Agora, a gente tem que apontar o defeito das outras pessoas, principalmente na avaliação, por exemplo, do conscienciograma. Mas não é de uma forma enfurecida, é de uma forma humorística, ou hilária, ou de bom humor, ou de fair play, como eu falo aqui. Eu falo na vovozinha, é o burraldo, burrildo, não é isso? É vergonha na cara, tudo é com bom humor. Mas a gente mostra a realidade nua e crua. Agora, o que se passa? Isso tudo tem que ser feito com uma intenção certa, correta, cosmoética, querendo ajudar as pessoas. E a coisa mais séria que tem entre nós e essa seita, inclusive o Espiritismo que a gente estava falando, é que nós trabalhamos com a tarefa do esclarecimento, sem querer persuadir a pessoa. Nós não queremos convencer, a gente informa. A pessoa pega o largo, o problema é dela. Agora, não tem só esse negócio de estar consolando, que isso aí é besteira de santo, santidade. Isso é ruim, o processo da santificação do povo. Professor. É loucura. Com relação a essa pergunta, você mencionou que o primeiro passo é identificar se a pessoa está só ou acompanhada. Qual é a técnica que a pessoa pode usar? É ver a parapsicosfera da pessoa e ver as energias que você sente. Faça assimilação e veja como é que é. Mais uma vez entra o parapsiquismo. Escuta, eu dei para a nossa amiga Adriana aqui. Recebi. Você recebeu? Isso. Então trabalha nisso aí, que eu quero ver a sua opinião. Que eu coloquei isso aí para vampirizar vocês, em matéria de inteligência, para ver se eu amplio um pouco as minhas abordagens. Entende? Eu forneci para 10 pessoas. E você não quis deixar de fora que você já era, né, em matéria de casca-grossismo. Você já está entendendo muita coisa. Tenha cuidado pelo aí, você, está aí perto, cuidado, abre o olho. Se o bem e o mal são relativos, devido a CLX e ao grupo Karma, qual a maneira que a conscienciologia define o que é o bem, o mal, o certo e o errado? É a pessoa que melhora a ficha dela, isso é que interessa, o resto é conversa fiada. Vamos ver o saldo da ficha, vamos ver a cosmoética que tem nisso, vamos ver o nível de hiperacuidade, de holomaturidade, de prioridade evolutiva da pessoa. Enfim, o processo da inteligência evolutiva. Qual o nível da pessoa? Isso é o bem, o mal, o certo, o errado, o melhor ou o pior dela. A inteligência evolutiva. Qual o percentual de inteligência evolutiva dessa pessoa? Isso é que é importante. Quais as atitudes prioritárias para uma consciência que tem por objetivo se tornar desperta? Mora em uma cidade de apenas 13 mil habitantes. E aqui ainda se tem o costume de anunciar as dessomas em carro de som pelas ruas. O curioso é que as dessomas são sempre atacadas. Fica um tempo sem ninguém dessomar. Mas quando começa, são 3 a 4 por vez. Interessante também é que os tipos de dessomas são parecidos. Jovens, idosos e acidentes. Tem uma razão para isso? É simples causalidade. Não, se observa. Se os acidentes são com carro, diz respeito a jovens. Isso é muito comum. Se são com armas de fogo, também diz respeito a jovens.
Se morrem por causa de arma de fogo, diz respeito a jovens e tóxico. E idosos, é por causa da idade. Olha bem o processo da longevidade, você vai ver. Agora aí, para a gente ver isso, teria que fazer um levantamento, né? Fazer uma pesquisa de opinião pública e também fazer o levantamento das ocorrências na cidade. Com 13 mil habitantes, você pode estudar muita coisa na cidade. O negócio não é fácil. É melhor, por exemplo, do que na Finlândia, que só tem 5 milhões de habitantes o país. É menor do que São Paulo. Então, é fácil de estudar. Eu tive vendo agora um livro que trouxeram da Finlândia para mim. Você vê tudo. Você já sabe quem é que são as pessoas, qual a flor do país, qual o emblema do país, sabe tudo. Porque 5 milhões de habitantes é uma cidade grande nossa. Não tem nada. É muito mais fácil. Agora, 13 mil habitantes, escuta, aqui, se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco só esse bairro vai ter isso. Mas aqui já tem 256 mil. 13 mil é um bairro. Aqui é o bairro maior que tem aqui na área. É preciso saber quantos mil habitantes nós já temos, que é capaz de já dar isso. Agora, aqui outra pergunta. Qual é o karma de um ditador? Vocês querem falar alguma coisa? Cadê os políticos aí para falar alguma coisa? Karma do ditador. Qual que é? Você quer falar, você que é do Rio Grande do Sul? Está na cara. Hein? Você já deixou esse processo há algum tempo? É isso? Tá bom. Tá ótimo. Vocês estão vendo como é que é? Agora, queria você explicasse aí, ampliasse aí a questão do paradoxo. O paradoxo, prioridade praxeológica, vontade pessoal. Página 58. Paradoxo da prioridade praxeológica e a vontade pessoal. Amplia aí, por favor. Algumas prioridades que a gente vai realizar, que elas são essenciais para a ProEx, nem sempre a tua vontade você faria aquilo. Às vezes, no primeiro momento, você, até devido à complexidade do trabalho, o que aquilo vai te exigir, vai te mudar a tua vida, vai refazer tua agenda pessoal inteira, você vai ter que ter uma dedicação maior para aquilo. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa não tem uma vontade de fazer essa ação em relação a que é uma prioridade, é necessário a pessoa fazer. Aquilo que ela vai estar executando vai ter uma consequência para várias outras consciências. Mas essa complexidade, às vezes a pessoa meio que dá uma assustada. A diferença é a pessoa, mesmo assim, ela tem responsabilidade com aquilo, ela assume, ela se posiciona e começa a desenvolver. Quando ela começa a desenvolver, ela está dentro desse trabalho, aí sim ela começa a ter um grau de motivação maior, a sua vontade para que aquilo aconteça se torna grande, ela se sente muito motivada, tá? Mas é um paradoxo. Às vezes aquilo que a gente vai desenvolver, às vezes mexe um pouco, não seria a vontade da pessoa. Tem muitas pessoas que às vezes vêm aqui para Cognópolis, às vezes gostaria de estar lendo livro, ficar o tempo todo ficar lendo, e às vezes tem que assumir um cargo de função administrativa. Tá, então nesse caso essa vontade seria ler esse livro, seria fazer isso, fazer aquilo. A pessoa tem já pensa em outras metas, mas aquilo às vezes não é o prioritário para aquela consciência. Por quê? Porque ela está dentro de um contexto, normalmente é a Max ProEx, ela tem outras consciências envolvidas, que ela vai ter que abrir mão de alguns desejos pessoais para realizar algo que realmente precisa de fato ser feito, que vai beneficiar muito mais consciência e ela mesma. Tá? Só que muitas vezes esse benefício, no caso para ela vai conseguir só identificar lá na frente. Porque parece que a vontade era a vontade direcionada para a questão da proexológica, ela está dentro do processo da ProEx, mas você está falando aí de uma vontade que não tem nada a ver com prioridade. Outra vontade. Eu tenho uma sugestão nisso aí, Will. Talvez aqui, porque você está usando vontade com acepção de desejo. Isso. Tá? E tem a vontade como atributo psíquico que permite a gente direcionar os outros atributos, né? Através da vontade eu caminho para lá, eu caminho para a esquerda, eu lembro de alguma coisa e tal. Então, talvez, o ideal era você colocar aqui prioridade proexológica, desejo pessoal.
talvez a vontade porque senão, a minha palavra que não está bem localizada. Inclusive na Conscienciologia, que a vontade é o maior poder da consciência, no sentido desse atributo. Isso. E não como desejo, mas no sentido do atributo psíquico de motivação, né, de desencadear a ação ou reter a ação. Não, a ideia é essa, a essência da ideia. Agora, aqui, como ninguém quis responder sobre o processo e os politólogos não estão presentes, eu vou responder qual o karma de um ditador, tá? A gente falou aqui. A primeira coisa séria é que a tendência de ditador caminha para problema de guerra civil quase sempre, revolução e o pior, genocídio. Genocídio é a hora que começa a matar civil à vontade, uma opção de coisa, e isso aí pesa demais no processo dele, devido ao totalitarismo. E outra coisa, os excessos praticados pelos outros, além dele. Então o processo é totalmente baratosférico e a tendência é piorar a ficha da pessoa de uma maneira violenta. Eu penso que deve ter tido muito desses ditadores, talvez for até transmigrado. Então, com isso, a gente clareia aí o que é que a gente pensa de modo geral sobre o assunto. Will, na fatologia, você fala ali da primeira prioridade, mas não quis colocar pri-pri. Você preferiu primo prioridade, né? O pri-pri para você não, é só opcional. Tá bom. Tanto faz. Mais adiante também, logo em seguida ali, você fala da... Deixa eu ver aqui. Logo depois da curva ABC, a inteligência de eleger as autoprioridades mais rentáveis evolutivamente. Isso que seria a inteligência evolutiva também, né? Sim, e ela tem relação com essa curva ABC. Tá? Por isso que eu coloquei na sequência. A partir do momento que você olha que aquelas tuas prioridades, elas são, as consequências para a tua evolução vão ser maiores, seria esse item na curva, o A. São as principais. As consequências vão ser bem maiores e bem mais rentáveis você investir nelas. E logo ali no começo também, na sexta linha, a prioridade escolhida a cada minuto vivido. Então essa relação da prioridade, ela está relacionada também a cada momento, a cada instante da vida. Se você não prioriza esses instantes, acabam desviando. É isso que você expõe? Em um minuto pode acontecer muita coisa, né? Você pode jogar a tua vida no buraco, você pode bater um carro, você pode prejudicar uma outra consciência de forma séria. Então, o que você faz a cada instante? Se você tem uma intencionalidade, tem uma dedicação para um determinado foco, aí no caso evolutivo, pré-exológico, você tem que prestar atenção a cada momento da tua vida. Tá? E depois, um pouco mais à frente, eu detalhei um pouco isso. Na argumentologia, eu aprofundei um pouco esse item. Mas cada minuto nosso é importante. Eu, uma vez, como professor de Conscienciologia, nós fizemos um treinamento para se trabalhar com mídia. Tá? E nós tínhamos que falar 1 minuto sobre Conscienciologia. E é interessante o que 1 minuto você consegue expor de informação. A gente pensa que nós não temos tempo, mas tente ficar 1 minuto pensando em algo. Você vai ver que você consegue pensar muitas informações. Então 1 minuto dá para a gente fazer muita coisa. Tá? Não é... Às vezes a pessoa fica se desculpando, o dia todo eu não consigo, o dia tinha que ter 36 horas. Isso para mim a falta de organização pessoal, falta de prioridade. E falta de prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Tá? É a questão do paradoxo do tempo, né? Se alguns conseguem se organizar em 24 horas, todo mundo pode também, né? Sim. Evolutivamente tem consciência que 1 minuto dá para fazer muita coisa. Quem tem projeção lúcida também percebe isso de forma bem interessante, porque o tempo ele é muito relativo. Uma projeção lúcida de 1 minuto, uma experiência que você tenha, pode ter uma riqueza muito grande, de trazer muitas informações. Só queria mais uma pergunta aqui no Colegiologia, você coloca também o Colégio Visível dos Priorizadores Evolutivos, né? Você acredita que esse colégio venha a ser montado mesmo? Vamos ver. Eu lembro que logo quando eu retornei aqui para o CAEC, que uma época eu estava na Aracê, eu vim para cá. Nós tínhamos várias pessoas que nós conversávamos sobre planejamento. Inclusive eu era do Conselho de Planejamento aqui do CAEC. Isso 2003, 2004.
E já tinham várias pessoas que têm afinidade com isso. Tá? Em relação ao planejamento, prioridade. A Apex hoje é a IC que melhor trabalha com isso, porque a ProEx nada mais é que o planejamento, né? Então, o tema prioridade, hoje eu desenvolvo dentro da Apex, porque eu sinto que tem uma afinidade muito grande. Tá? Mas tem várias pessoas interessadas. Sistematas em termos de planejamento. Nesses priorizadores, hoje tem as priorizadoras. A turma que trabalha com a verbetografia. Sim. São das mais bravas aí para a pessoa participar da enciclopédia. Isso aí eu acho prioritário para muita gente boa. Né? Então, olha, uma priorizadora aí atrás. Agora aqui, como é que se racionaliza a energia? Já me disseram que tem muita energia, mas energia densa, que deveria me esforçar para sutilizar a energia ou para fazer assistência. Quem precisa dessa minha energia? Em quais situações a minha energia é útil? O senhor me conhece, poderia me ajudar a descobrir? Essa não, você está muito superficial. Olhe em torno de você que tem gente em situação pior que a sua, ajude. E quanto à distância? Quando dou um abraço na minha mulher e exteriorizo energia, ela sente como que uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Mas se eu exteriorizo daqui a 2 metros de distância, por exemplo, ela não sente nada. Nesses casos, a energia chega, como comprovar esse teste? É ela que não tem sensibilidade para sentir a recepção. Mas isso é a mesma coisa. A energia não tem tempo nem espaço. Ela funciona dependendo da emissão, a intenção daquilo que se emite. Pensa bem nisso. Agora, sobre o processo de assistência, seria bom, no seu caso, eu recomendaria, era ver o manual da TENEPS, para ver como é que é. Isso aí pode te ajudar e dar outras ideias sobre o assunto. Fui dormir e 3 horas depois acordei com o ouvido zumbindo, escutando a própria circulação e o coração. Medi a pressão sanguínea e estava normal. Pode ser alguma sinalética energética? Não. Isso aí possivelmente é porque você estava, de um lado, um ouvido, o travesseiro, por exemplo, às vezes, com uma capa mais dura ou qualquer coisa, ou com uma dobra dele, deu alteração no pavilhão auricular. O pavilhão auricular cria o zumbido. Isso aí é normal. E há bateção mesmo do coração. Inclusive taquicardia, porque aquilo piora. A pessoa começa a pensar, aquilo piora na hora. De modo que isso aí pode ser travesseiro. Olha bem como é que foi. Travesseiro que você devia estar dormindo de lado. Olha bem. Sob a ótica da proexologia, o que pode nos falar sobre as repercussões dos projetos sociais na área da educação? É exemplo da construção de escola, formação de professores, doação de livro às comunidades. O fato de investir em educação, você está possibilitando um número maior de consciências terem um senso crítico, um discernimento daquilo que elas estão fazendo na sua vida, na sua existência. Então, quanto mais escolas e quanto melhor qualidade de educação nós tivermos, lógico, a consequência para a sociedade como um todo será melhor. Tá? Não só intrafisicamente, como também terá consequências extrafísicas, porque a comunidade está melhor. Tá? Então, o investimento em educação é perfeito. O Brasil, na realidade, ele deixa muito a desejar em relação a isso. Né? Tem que investir mais. Para o professor Loche, a conscienciologia pode ser falseada? E o que o Loche acha da psicologia transpessoal? A conscienciologia pode ser falseada, sim. Tanto é que a gente trabalha com o conceito de verdade relativa de ponta. Ou seja, aquilo que é considerado verdade hoje, amanhã, pelo próprio andamento das pesquisas, pode não ser mais. E aí se tem uma nova verdade relativa de ponta. Esse é o primeiro ponto. E, diferente da ciência convencional, onde que a conscienciologia vai basear ou vai fundamentar as suas premissas e afirmações? Principalmente a partir da experiência pessoal. Então, ela é autopersuasiva. A pessoa vivencia o fenômeno e, a partir dessa vivência, ela tem a confirmação ou não de determinada hipótese. Então, a projeção consciente. A pessoa ela não tem que acreditar. Ela tem que ter, pelo menos, a cabeça aberta para considerar a possibilidade. A partir da vivência do fenômeno projetivo, ela confirma para ela. A mesma coisa em relação à imortalidade da consciência, à existência de múltiplas vidas. Então, a conscienciologia, a partir, sobretudo, da experiência pessoal,
ela pode ser falseável, sim. Esse é o primeiro ponto. Em relação à psicologia transpessoal, ela morreu na praia, infelizmente. Ela teve um momento de auge, principalmente no seu início, mas depois, a partir da década de 90, houve muita mistura com o movimento da nova era, New Age, acabou se misturando muita coisa. Tanto é que no Brasil, pelo menos, no Rio de Janeiro, a gente tinha caso de psicólogo transpessoal que misturava tarô, búzios, né? O jeitinho brasileiro ajuda nesse sentido. Então, acabou não evoluindo nesse aspecto. Internacionalmente, a mesma coisa. Também tem ainda alguns autores clássicos, mas a gente não viu uma renovação nesse sentido. Tá? Existe método, isso é para você, existe método na condição de reciclante, conseguir determinar pelo menos parte da PROEX e dessa maneira priorizá-la para encerrar a existência de maneira um pouco mais evolutiva? Tá. No caso da Apex, nós trabalhamos com o curso de Identificação das Diretrizes da PROEX, onde a gente procura criar um espaço, uma discussão, um debate, de forma a pessoa ela ter uma ideia de que ela poderia estar desenvolvendo dentro da programação existencial. É interessante, se ela quiser fazer esse curso, nós vamos ter esse curso sem ser esse próximo final de semana o seguinte, nós vamos ter em Curitiba, né, que é dia 17 e 18 de setembro, e a gente realiza aqui também em Foz do Iguaçu, em São Paulo e Porto Alegre. Então, Porto Alegre vai ocorrer em novembro. Então, é interessante, a pessoa pode entrar no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. É um curso que a gente trabalha bem isso, a pessoa identificar as suas diretrizes básicas, a sua linha de ação dentro da sua programação existencial. Então, eu convido aí a pessoa a estar fazendo o curso, que eu acho que é um caminho. Agora, que tem jeito, tem. A gente chama isso de retomador de tarefa, né? A pessoa que, de repente, se afastou ou conhece, mas já está num período que tem que usar a técnica da Resex, que ela pode desenvolver. A princípio, a pessoa ela pode fazer muita coisa em pouco tempo. Vai da consciência. Ao responder minha pergunta, o senhor disse que em uma discussão a pessoa que aponta o defeito de forma enfurecida está acompanhada. Nesse momento, como deve se lidar com isso? Não responder a pessoa enfurecida, esperar que ela acabe de falar e deixar para lá? Olha, aí depende de você. Eu recomendo que você estude assimilação e desassimilação de energia e processo de parapsiquismo. O ideal é frequentar os nossos cursos de dinâmica parapsíquica, para você estar, vamos dizer, traquejado para fazer a confrontação de desassédio. Isso aí é desassédio. É igual exorcismo, é combater, por exemplo, os processos todo de poltergeist, é a mesma coisa. Então, é preciso para fazer isso, precisa ter competência. Não é qualquer um que deve entrar. Porque senão você vai mexer, não sabe mexer com isso, você piora mais. Você vai levar os assediadores para você, eles passam da pessoa para você. E outra coisa, não pode ter raiva da pessoa que faz isso. Se você tiver, você está fazendo evocação dos assediadores em você. É como se eles tivessem feito um despacho e você recebeu. De modo que o problema seu é estudar o processo em matéria de energia para aumentar a sua autodefesa energética e parapsíquica. Como devo proceder com os nomes que recebo para a TENEPS? Leio em voz alta ou só exteriorizo energia pensando nos nomes que estão anotados? Não, você só lê e pensa positivamente e se entrose com o amparador para ver como é que vocês ajudam. Há casos, por exemplo, que eu às vezes recebo o papel, na hora que eu recebo eu ainda não li. Eu praticamente já estou sabendo quase tudo que está acontecendo com a pessoa. Com o tempo, os veteranos acabam ficando, assim, vamos dizer, detalhistas e instantâneos, devido a ataque de vitimia, entende? A gente receber e saber, por exemplo, eu estava aqui um dia, quando chegou um pedido para mim. A hora que chegou eu senti, nem sabia quem era, não tinha lido nem nada, só peguei. Na hora que foi, eles deram logo a mensagem para mim. Vai ao hospital e atende a senhora. Eu fui olhar, realmente, era uma senhora que estava grávida esperando a criança. A criança já veio, chama por sinal até Arthur. Já veio aí, eu visitei
toda bonitinha, pequenininha, arrumadinha. Mas estava no hospital e o negócio estava bravo. Nós saímos daqui, eu só despachei o material para a turma aí da Tertuliário para outro dia e saímos minutos depois para o hospital. Cheguei lá, trabalhei com energia, etc. Daí a pouco ela saiu do hospital e daí a pouco cresceu e a criança já está aí, né? Agora veja, isso é raro acontecer. Quando é assim, o negócio é em cima do lance. Isso é que eu chamo serviço emergencial e pronto-socorro da TENEPS, entende? Às vezes tem. Outra coisa, a turma viu o que aconteceu comigo, eles viram a hora que eu recebi aqui. O Pedro viu, parece que a Cris também viu, o Pedro viu que estava comigo. Eu fui com eles ao hospital. Eu disse, ó, eu preciso ir ao hospital agora. Assim, mas que o hospital está aqui, o negócio está aqui. Eu vi. Então vocês vejam, isso aconteceu não faz muito tempo. Agora a criança bonitinha, toda arrumadinha, teve aqui agora, já nasceu. E na ocasião o negócio estava, o marido veio aqui todo, sabe, alterado, sentindo preocupadão. E nós fomos lá, sim. Então pensa bem como é o processo da TENEPS. Isso com o tempo fica tudo desse jeito. Às vezes eu sinto uma coisa, eu telefono para a pessoa e falo na hora. Às vezes lá no fim do mundo, às vezes fora do Brasil. Mas quando o negócio é muito sério, a gente nota. Agora, então, o que eu falo sempre é isso. É bom o tenepsista ou a tenepsista entrar em contato com o amparador. Ele é de função. Quanto mais a pessoa se entrosar, mais orientação, intuição, inspiração boa a pessoa vai ter. É muito importante isso. Gente, eu entrego a vocês o professor Will. Vocês podem usar e abusar. Rosa Ramalho, letra B. Vou cá em cima. Na Fatologia, página 57, de baixo para cima, na quarta linha, quando você fala o entrosamento das prioridades pessoais às prioridades grupais na Max ProEx. Queria que você comentasse um pouco, inclusive falasse de alguma coisa que você já tenha feito nesse sentido. Tá. Quando a gente está dentro de um contexto em grupo, que tem relação aí no caso ao Max ProEx, ou seja, são pessoas que têm suas funções específicas, mas esse conjunto de atividades feitas de forma individual vai ter uma sinergia que vai ter um trabalho maior que está sendo realizado. No nosso caso aqui, quem vivencia aqui na Cognópolis tem uma experiência muito grande com essa questão da Max ProEx. São pessoas, cada um tem seu papel, fazendo atividades dentro de CES, dentro do voluntariado, que são atividades diferentes, mas que a soma, esse conjunto, tem uma relação aí com a Max ProEx. Agora, o que é importante? Nesse caso aí, o entrosamento das suas prioridades pessoais com esse grupo. Tá? Não dá para a pessoa, às vezes, ter algumas prioridades pessoais que venham a prejudicar ou que possam ter uma consequência negativa em relação ao grupo. Uma afinidade, ela tem que estar existindo. Lógico, você tem situações pessoais, prioridades pessoais, não tem problema, cada pessoa aqui ela é diferente, ela é um universo diferente, ela vai ter suas prioridades pessoais também. Mas aquilo que é relação grupal, tem que existir uma convergência. Tá? Eu já vi várias situações, às vezes, de ocorrer situações que não demonstravam isso. Eu lembro uma vez, isso bem no início, aqui do CAEC, uma professora, ela estava numa boate dançando aquela música Boquinha na Garrafa, entendeu? Era uma professora de Conscienciologia. A gente já tinha uma dificuldade de trabalhar com Conscienciologia aqui dentro de Foz do Iguaçu. Ou seja, a pessoa fazendo uma coisa totalmente, assim, deslocada. Ou seja, era uma prioridade da pessoa, que ela queria fazer uma interação com outras pessoas, ela queria trabalhar essa questão afetiva, de dança, mas totalmente sem discernimento. Então, tem algumas coisas que a pessoa pode fazer e outras ela não pode. Ela tem que ter consciência disso. Eu sou uma pessoa que estou envolvida com a Conscienciologia aqui em Foz já tem muito tempo. Eu tenho isso muito claro, sempre tive muita consciência disso, na minha postura em relação aqui na sociedade de Foz do Iguaçu. Porque senão você se torna uma vitrine, você vai prejudicar um trabalho que é feito por um grupo de pessoas
que estão envolvidas aqui para o desenvolvimento de uma ciência que você pode prejudicar a imagem da Conscienciologia, às vezes por algo que você fala, por uma postura que você tem. Tá? Isso é importante. Então, as tuas prioridades pessoais, você tem uma parte que é teu pessoal, tá? Mas ele não pode vir contra a prioridade do grupo. Ela tem que ter uma convergência aí que é importante esse entrosamento. Então, você tem suas prioridades, você está crescendo, e o grupo também está crescendo. Você está contribuindo com esse grupo. Aí é a mini peça que a gente fala, né? Mini peça funcionando dentro do maxi-mecanismo. Eu pensei que fosse em termos também da ProEx pessoal em relação a Max ProEx. Por exemplo, você tem assim, está definido naquele momento uma prioridade da sua ProEx. Mas naquele momento o grupo está precisando de você. Então, há momentos que você tem que entrosar no máximo possível a sua prioridade à necessidade grupal também, não é isso? Claro, como também. O seu caso, como você falou que Sim. estava fazendo um curso e teve que parar para Sim. pegar a administração. Sim, você tem que né? repensar, às vezes, aquilo que você está pensando e está desenvolvendo ali. Tá? Às vezes você o grupo tem nós tivemos um fato desse dentro do Apex, era para ser uma outra pessoa como secretário-geral, aí teve uma mudança assim, eu acho que um mês antes, né? E a pessoa teve que assumir uma outra função dentro da própria Conscienciologia, aí eu não tive outra alternativa, eu tive que assumir a função de secretário-geral. Era num contexto delicado, eu estava passando por algumas mudanças dentro da minha vida. Tá? Eu tive que adaptar as minhas prioridades pessoais dentro dessa questão grupal. Tá? Então, isso que você colocou está correto, está coerente a tua colocação. Aí está envolvido o Max Fraternismo. Se nós estamos trabalhando uma questão de trabalhando o fraternismo universal, nós temos que pensar também que trabalhando o grupo, haverá uma correspondência na sua ProEx pessoal, né? Também nesse sentido. O importante é fazer isso com discernimento, você pesar prós e contras quando você toma uma decisão dessa. Aquilo tem que ter também existe um limite. O limite é você tomar uma decisão sem se te prejudicar. Às vezes as pessoas também são um pouco ingênuas. Elas tomam as decisões só para questão do max fraternismo e às vezes comete um erro. Ela toma uma decisão maior do que ela teria condições de realizar. Então também é importante aí ter o discernimento. Prioridade é discernimento, é racionalidade. É você definir e entender as consequências daquilo que vai ser realizado. Tá? Então você tem que raciocinar em cima de uma prioridade. Tá bom, obrigada. Quero apenas informar a vocês sobre um livro chamado Politicamente Incorreto. Ele aborda aspectos da vida dos heróis da América Latina, revelando as suas condutas inadequadas quando estiveram no poder. Você já viu, né? A Tenepiga fez. Professor Will, quais foram as suas maiores adversidades enfrentadas no contexto da transição da SOCIM convencional para o paradigma consciencial na efetivação teática da prioridade na sua programação existencial? Eu não tive, assim, grandes dificuldades, não. Tá? Eu, desde os 11, 12 anos, eu já tentava me projetar, já lia sobre fenômenos. Então, quando eu consegui identificar a ciência, eu já vinha procurando pesquisar a Conscienciologia. Quando eu entrei na Conscienciologia, sim, nunca tive dificuldades por conta dessa mudança de SOCIM para pesquisar uma ciência que trabalha com questão multidimensional. Eu acho que isso também é uma relação com postura e tem, eu acho, com certeza, relação aí com o curso intermissivo. Eu nunca tive dúvida em relação à Conscienciologia. Isso é uma coisa que nunca me passou em mente. Às vezes eu vejo que as pessoas têm um pouco de dúvida, se questionam se elas estão fazendo está correto. Isso, para mim, é um sentimento íntimo. Eu nunca tive esse tipo de questionamento. Tive, assim, dificuldades, lógico, ao longo do desenvolvimento das tarefas. Isso sim ocorreu. Foram momentos, às vezes, até difíceis. Aqui mesmo dentro do CAEC, eu participei na época do início da construção do CAEC. Não foi um período fácil, foi um período difícil. Então, nós tivemos dificuldades, mas mais já dentro das ações, não nessa transição SOCIM com Conscienciologia. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Já o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, 7 anos depois.
Esse último avalia os evangelhos canônicos sob a óptica da doutrina espírita e tem grande enfoque em questões éticas e comportamentais do ser humano. Poderia comentar sobre a atuação de Zéfiro como infiltrado cosmoético, da menção permanente de Deus em ambos os livros, principalmente no segundo? Olha, o Zéfiro fez força para ver se Kardec ficava na ciência, mas não adiantava. Ele queria expandir o processo da ideia, e devido à influência da Revolução Francesa em Paris, ele sendo mestre escola lá, do curso secundário, já tinha escrito livro, ele conhecia o ambiente. Então, ele sabia que se aquilo lá, para evoluir, ele teria que lançar mão de outras coisas. Com isso, ele bombardeou e liquidou com o processo do Espiritismo. Porque o livro dos Espíritos é que é o real. Muita coisa lá é que manda, o resto tudo. Aí ele começou a fazer livro da prece, até o credo espírita. Quando ele morreu, ele estava trabalhando nisso. Quer dizer, ele já está fazendo uma seita cristã mesmo. Então, jogou tudo no buraco. Por isso que não adiantou nada. A gente fez força, mas o esforço não compensou. Professor Will, poderia ampliar em efeitologia, página 58, penúltima linha, os efeitos motivadores dos completismos diários? A pessoa, se ela tem uma boa organização, ela estabelece metas, ações, ela organiza isso dentro de uma agenda, então ela traça metas para o seu próprio dia. Quando ela consegue realizar, cumprir essas atividades que ela desenvolveu, que ela marcou ali numa agenda pessoal, isso gera uma motivação pessoal. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa traça metas, porque a gente tem que ter uma visão de longo prazo, mas também tem a questão do médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo, que é o dia a dia. Tá? A pessoa, se ela vem cumprindo, vem realizando o cumprimento das suas prioridades, das suas metas ao longo dos seus dias, lá na frente ela vai ter uma consequência melhor. Né? É até uma das maneiras da gente identificar se a pessoa ela vai conseguir ser completista. Né? Se a pessoa não consegue no seu dia a dia conseguir cumprir aquilo que ela se planeja, lá na frente a consequência não vai ser, ela não vai conseguir completar, não vai conseguir o complexo. Tá? É um soma, a complexo é um soma do dia a dia. Will, na página 58, na codigologia, o terceiro código ali é o pessoal de conduta proexogênica, o autoproexograma. Como é que vocês assim direcionam, falam para as pessoas, como a gente começar a elaborar o nosso proexograma? Tá, isso é algo que hoje dentro da Apex a gente vem discutindo, a construção desse proexograma. A gente sabe que já era para ter isso mais desenvolvido. Tá? A gente tem algumas coisas que a gente discute, que é relacionado à pessoa colocar metas. Ela tem indicadores para verificar se a meta foi cumprida. Tá? Ela consegue ir identificando o seu saldo, o tempo, ela vem cumprindo aquilo dentro do tempo que ela se planejou. Só que nós ainda não conseguimos formalizar o proexograma. É uma discussão, é algo ainda a ser desenvolvido. Tá? A gente sabe que dentro da Apex a gente precisa construir isso, que é uma das demandas que nós temos hoje. Tá? Mas tem uma relação muito grande com isso. Às vezes a pessoa coloca a meta e esquece de colocar o indicador. A gente observa isso. Se você coloca como meta, dominar o EV. Tá? Quantos EVs você está realizando por dia? Tá? É um indicador. Tá? Você tem que ter, para toda meta, você tem que ter como medir isso. Aí é que entra o proexograma. Na tua proex, você tem lá várias metas para realizar na tua existência humana. Tá? O que você vem acompanhando? Como que você vem acompanhando a realização disso? Se você está cumprindo. E qual o saldo disso? É que lá foi atingido satisfatoriamente ou não? Tá? Então você tem que criar mecanismos para medir. Esse é o proexograma. Tá? São complementos também, aí, João. A questão, dos pontos que a gente está desenvolvendo para esse proexograma é também referente à identificação da proex. Então, as variáveis e quais são os itens que devem ser considerados para que cada pessoa, na hora que vai fazer esse proexograma, ela possa ver, não, minha linha de atuação é por aqui. Então, a estratégia que a gente fez primeiro foi levantar uma série de técnicas e hipóteses para poder fundamentar depois o instrumento do proexograma. Então, é uma linha aí de prioridades para poder chegar nesse ponto. Tá? Eu chamo a atenção aqui
que o professor Will destacou aqui bem claro. A cosmovisão proexológica. Isso é importantíssimo. E depois um outro. O público-alvo assistencial. São duas coisas que estão aqui, no meio do texto. Vale a pena levar isso em consideração. São 2 pontos de pináculo. Entende? O negócio dentro da Apex a gente trabalha muito isso. Ápice da Apex. Tá certo? A gente trabalha muito isso que tem relação com a identidade da ProEx, né? Que é o público-alvo. O público que tem aquela consciência tem a relação com a interassistencialidade. Às vezes a pessoa não identifica isso. E tem uma relação direta com a especialidade da consciência. Né? Will, ali na página 60, complementando a pergunta anterior, você coloca na taxologia o registro, a autorreflexão, a análise e o abertismo. Né? Uhum. Nessa parte do registro, uma vez nós trabalhamos no Grinfo um mapa de atividades pessoais, onde você poderia ter todas as suas atividades, pendências, coisas a serem feitas, etc., em sistemas de HTML, hipertexto, que você poderia ir por cada local. Né? Vamos supor que a gente consiga chegar numa coisa dessas, e ali você ter o processo das prioridades. A partir daí, como é que seria o contexto da autorreflexão, da análise, do abertismo que você coloca? Tá. Assim, eu sou um administrador que eu conheço várias técnicas, mas ao mesmo tempo eu tento simplificar as técnicas. Porque o que eu observo é que tem pessoas que vão ter facilidade com essa abordagem, outras pessoas vão ter dificuldade. Então, uma regra geral que sirva para todas as pessoas, isso é difícil de você criar. Tá? As abordagens elas são diferentes para as pessoas. Então, quando você pensa aí o registro, tem pessoas que às vezes se tiver um sistema que facilite esse registro e esse acompanhamento das suas ações, ela vai se sentir bem e vai ter facilidade com isso. Tem outras pessoas que ela precisa pegar uma folha em branco e anotar as suas principais prioridades. E ter alguns momentos na sua vida, que seja uma vez por ano, 2 vezes por ano, que ela pare e analise profundamente as suas prioridades. Poderia ser um Ou seja, caderninho, isso é variável de consciência para consciência. Tá? Então tem pessoas que vão ter facilidade com a tecnologia, outras já não. Outras vezes têm repulso à tecnologia. Nesse caso, um caderninho, uma coisa assim, já serviria. Às vezes uma folha em branco. O que eu acho importante, e é uma coisa que eu acho que as pessoas aqui em Foz utilizam muito pouco, são os laboratórios aqui do CAEC. Toda vez eu vejo isso, que tem pessoas que às vezes eu pergunto, ela nunca fez um laboratório, tá? Ou fez 1 ou 2 tipos de laboratórios. Né? Eu já fiz centenas de laboratórios. Tá? Por quê? É um momento que a pessoa tem para ela fazer esses principais registros e ela ter autorreflexão. Tá? As pessoas têm que começar a desenvolver mais essas técnicas. Uma vez eu tenho costume às vezes pegar o laboratório no final de semana, eu fecho o laboratório, fecho todos os horários. Tá? Então eu peguei o laboratório da ProEx, eu fechei sábado e domingo. Tá? Eu fiz a apostila do balanço existencial, do curso da Apex. Eu fiz a apostila inteira, eu vi todos os meus aportes, tudo aquilo que eu tinha de metas, eu refiz tudo. Tá? Aí um outro mês eu peguei o final de semana, eu fiz o conscienciograma. Tá? Eu peguei o laboratório da evoluciologia. Fiz o laboratório sábado e domingo, todos os horários, e me dediquei a isso. Por quê? É uma estrutura que nós já temos. Vocês não precisam desenvolver uma tecnologia, nós já temos uma tecnologia aqui avançadíssima, e às vezes as pessoas não se dedicam, não dão devido valor para isso. Então o registro, a pessoa não adianta ela ficar só lá no laboratório sem registrar. Então leva, anota, registra, pondera, é o momento de ter uma autorreflexão, dela fazer uma análise profunda sobre ela. Então é ela, a consciência com ela mesma, tá? Não tem nada de situações que ela possa usar como desculpas, não, é ela com ela. Tá? Então já existe uma tecnologia hoje avançada que nós estamos usando pouco. Eu acho que algumas coisas ainda vão avançar, o computador ajuda muito, né? Mas sentar com uma folha em branco eu acho muito mais importante hoje do que o restante. Tá? Eu acho muito mais prioritário se fazer certas anotações. A questão aí das seguintes, né? Análise, você anatomizar o próprio comportamento, as nuances, depois você chegar num abertismo, é porque as ações nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós somos consciências em evolução. Nós não vamos acertar tudo. Né? E aquilo que nós erramos, ou algo que a gente começa a identificar que a gente pode melhorar e desenvolver, é natural. A gente precisa fazer isso. Aí você tem um abertismo de estar
reorganizando, repensando. As nossas prioridades dentro de uma ProEx, elas não são algo fechado, né, já totalmente definidas e vão ser para sempre aquilo. Você tem adaptações, você tem mudanças ao longo da programação existencial. Então, essa sequência, ela é importante e ela é importante que seja feita várias vezes, não uma só. Né? O ideal é que a pessoa, pelo menos, a gente comenta, né, se a pessoa puder fazer um balanço da vida dela, já é muita coisa. Tá? Tem pessoas que não estão fazendo isso. Aí começa a não evoluir, não consegue realizar as metas, e fica se perguntando por quê, né? Ela tem que ter esse momento dela. Então esse ciclo aqui, ele depende muito da pessoa, ela pode se definir qual seria esse ciclo para ela. Pode ser anual, pode ser em qualquer outro... no mínimo anual. No mínimo anual. Em 2005, 2006, 2007, a gente realizava esse curso de Prioridades Evolutivas aqui no CAE, que era eu e o Leonardo Firmato que coordenávamos. A gente fazia no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Justamente porque é um momento que as pessoas repensam sua vida. Né? Então, é interessante você criar um momento para isso. Tem pessoas que às vezes mudam de época, muitos que vêm participar do curso de Balanço Existencial fazem isso, que é um período de carnaval. Então, a pessoa ela deve identificar qual a melhor época para ela. O importante é que ela realmente faça uma imersão e repense sua vida. Né? Will, eu queria ver se você pode aprofundar um pouquinho o que seria e como fazer o Manual de Prioridades Pessoais. E também, qual seria a diferença do Manual de Prioridades Pessoais e do Código de Prioridades Pessoais? Tá. O Manual de Prioridades Pessoais, você pode estar desenvolvendo, listando suas principais prioridades. Tá? Eu tenho o costume de dar pesos. Tá? É uma maneira, uma técnica para se definir prioridades. Até mesmo na administração, você é administradora, a gente utiliza isso. Na administração se usa para definir que é GUT, matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência. Tá? Que é você listar e você começa a dar pesos. Eu tenho esse costume. Tá? Então, aquilo que eu tenho de prioridades, eu vou dando peso, só que eu uso um enfoque multidimensional. Meu foco é outro, tá? Não é o simples da administração. Então, uma determinada algo que você coloca como prioridade, que vai ser uma meta, que você vai ter uma decisão, ela pode ter consequências muito grandes para a tua ProEx. Aquilo ali tem um peso maior. Aí o peso você pode dar de 0 a 5, de 0 a 10. Então, o manual de prioridades, você define as suas prioridades. Como que você descobre o que vem primeiro, o que vem segundo, terceiro? Você tem que dar pesos. É uma maneira. Você está dando peso, você está medindo, você está criando um critério de valor para aquilo, onde você vai estabelecer dentro de uma hierarquia a ordem de prioridades. Então, essa construção desse manual é uma maneira de você estar fazendo isso. É algo seu, pessoal, onde você está formalizando isso para você. O código de prioridades, você tem que estabelecer algo que vai te organizar nas suas prioridades. Isso que eu comentei de ter pesos, tá? Isso eu fui aprendendo na prática. Tá? Fui, às vezes, definindo algumas situações que eu valorizei mais alguns itens para uma questão evolutiva. Tá? Isso é usar a inteligência evolutiva. Eu via que aquilo lá ia ter uma consequência muito mais positiva na minha evolução. Tá? Então, o código é você estabelecer alguns princípios. Esse de você ter um olhar multidimensional, um olhar evolutivo, é um princípio. Outro princípio, você não fazer nada que possa gerar consequência a alguma outra consciência. Você pode estabelecer esses princípios que estariam dentro desse código para você estabelecer prioridades. Tá? Então, é algo que vai te organizar nesse sentido. Tá? Na página 60, taxologia, a vertigem. Você colocou remodelar a pensanidade. Eu gostaria de saber como que você faz, além do laboratório de pensinologia, que recursos, técnicas, procedimentos você utiliza e como você adapta isso, adequa no seu dia a dia. Tá, isso daí tem uma relação grande com a resina, que são as reciclagens intraconscienciais. Então, mudar a forma de pensar tem uma relação muito grande com isso. Tá? Quando você traça prioridades e tem as ações sendo feitas, você tem que fazer essa análise das consequências e do saldo que aquilo está te gerando, está acarretando para você, para a tua ProEx.
nós não podemos ter autocorrupção. É identificar realmente, de fato, qual é a consequência. Se aquilo é positivo, aquilo me ajudou dentro da minha evolução ou não. Aquilo lá foi um dificultador, ou aquilo lá eu deixei meio que de lado, deveria ter investido e não investiu o suficiente. E repensar isso, as consequências, o saldo daquilo que está ocorrendo. E você investir naquilo que é prioritário para a evolução pessoal. Tá? Quando a gente pensa em ProEx, é a evolução. É uma das leis da ProEx, a questão da evolução. Nenhuma ProEx aqui é para a pessoa ficar parada, para ela deixar de evoluir. Toda ProEx é para a consciência estar evoluindo. Então, quando a gente analisa essas consequências e os saldos, a gente tem que identificar o que está me gerando de maior consequência, algo positivo. O problema é que às vezes as pessoas elas ficam apegadas a contextos pessoais e começa a fazer negocinho e deixa de lado algumas mudanças que ela precisava fazer. Então, se remodelar a autopensanidade, quem parar para fazer essa autorreflexão, ela vai identificar o que ela está precisando mudar, o que ela está precisando mudar a postura, mudar a forma de pensamento, organizar melhor o tempo, os investimentos dela. Então, esse remodelar vai muito disso, a pessoa realmente ela ser franca com ela. Tá? Outra pergunta, na missiologia, tem um verbete chamado priorização da ProEx. Eu queria saber se você considera ele um sinônimo do seu e qual a diferença dele entre a prioridade proexológica. Tá. A priorização da ProEx, você define como prioritário a ProEx. Você começa a ter o foco na ProEx. Então, você começa a se dedicar a tua vida, a tua organização para a ProEx. Tá? Quando a gente pensa em prioridade proexológica, é algo que nós estamos escolhendo como prioritário, que aquilo vai ter uma consequência grande para a tua programação existencial. São diferentes, não são sinônimos. Tá? Priorização da ProEx, eu me organizo para a ProEx. Prioridade proexológica, eu defino algo que é positivo, vai gerar uma consequência positiva para a minha programação existencial. São diferentes, não são sinônimos. A esse respeito, eu deixaria ressaltar que aqui no seu verbete você destacou 10 termos bem definidos e repetiu vários deles várias vezes. Eu vou ler os 10. Tudo sobre prioridade, é o primeiro. Agora depois vem prioroprensenidade. Depois, prioridade, autoprioridades, megaprioridades, repriorização, priorofilia, prioroteca, mini-prioridade e maxi-prioridade. São 10 termos diferentes, alguns deles estão usados 4, 5 vezes, tudo explicitando o que é. E se expõe bem a diferença com o que eu escrevi lá da priorização. Will, na página 58, na parafatologia, explica um pouco melhor a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência e como que você consegue fazer isso, assim, tentando mostrar alguma coisa mais prática. Tá, no caso da paraprocedência, nós tivemos aí, no caso dos intermissivistas, passaram por um treinamento, por um aperfeiçoamento antes dessa existência humana, que é o curso intermissivo. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo definir atividades, ações para serem feitas, que tenham uma relação com a minha programação existencial, eu começo a ter mais autossustentabilidade, porque é uma questão de coerência. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu me preparei e com aquilo que eu defini como ações, atividades para serem realizadas. É a coerência. Aí é que vem, fortalece a autossustentabilidade. Uma pessoa, para ter sustentabilidade, ela tem que ser muito coerente com aquilo que ela se predispõe para estar realizando. Tá? Então, se eu me predispus para realizar lá no período do curso intermissivo, ser completista, trabalhar com energia, aprofundar a conscienciologia, eu tenho que ser coerente com isso. Se eu estou deixando de fazer, eu começo a deixar de ter autossustentabilidade. Tá? Então tem uma relação muito grande com a coerência. Ok, que mais, gente? Wilson. Ok. Will. Oi. Will aqui. Queria perguntar para você,
Na parapatologia, tem no final ali na última linha, identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Aí você põe logo a seguir a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência. Como é que você relaciona esses dois itens aí? Uma das prioridades frente à ProEx é você identificar, você desenvolver o parapsiquismo, tá? Consequentemente, você vai ter aí também identificando a sinalética. Porque isso vai te auxiliar no desenvolvimento da programação existencial. A pessoa, inevitável, o intermissivista, ele tem que desenvolver o parapsiquismo. Tá? Isso nós não podemos ter uma visão só física. Tá? Isso é variável de consciência para consciência, a questão da sinalética, o parapsiquismo também. Tem pessoas que às vezes vai ter uma facilidade maior com projeção lúcida, outros vão ter uma facilidade com clarividência, clareaudiência. O importante é que a pessoa identifique esses mecanismos multidimensionais que possam auxiliar no seu cumprimento da sua ProEx. Tá? Então, isso tem uma relação com essa autossustentabilidade, com a paraprocedência, porque tem algumas verdades que quando você descobre, você não pode ir contra. Tá? Eu comentei que eu nunca tive dúvida em relação à conscienciologia, porque eu tive vários fenômenos. Eu sempre corri atrás de ter projeção lúcida. Assim, eu fazendo os cursos, eu já tive projeção, discutindo sobre dessoma, com consciex, eu sempre tive isso. Eu não posso ser incoerente com a minha paraprocedência. Eu tenho lucidez de algumas não é uma lucidez tão grande, são algumas variáveis, mas eu tive várias situações que eu não posso negar, tá? Porque aquilo eu vivenciei, não é alguém que está me falando, eu vivenciei. Então, quando você desenvolve a sinalética, teu parapsiquismo, você vai ter mais sustentabilidade. Porque você tem responsabilidade com aquele conhecimento que você tem. Você vai falar o quê? Não, aquilo... eu não sei, aquela ideia. Tá, se você vivenciou, você sabe, você tem certeza. Você sabe o que é consciência, você sabe o que é energia, você começa a perceber, você começa a diferenciar o que é uma energia boa, uma energia que vem para te atrapalhar, você começa a diferenciar isso. Então a vivência é fundamental. Tá? Para mim, eu acho que uma das coisas que mais me ajudou ao longo desse meu desenvolvimento de ProEx e que eu invisto é ter vivência, ter experiência pessoal. Isso é muito sério, eu acho que tem que se dedicar bastante a isso. Tá? Will, na letra aqui em cima, duas questões. Acho que eu não estou... Duas questões. Na primeira folha, na 57, na fatologia, você coloca na quinta linha lá, o nível de autolucidez frente à prioridade escolhida para cada minuto vivido. Você poderia detalhar o que a gente poderia fazer no caso aí para ter um nível de autolucidez para cada minuto? Você tem alguma técnica, alguma coisa assim, nesse sentido que expanda essa autolucidez? Isso até já chegaram a fazer uma pergunta em relação a isso, a questão do minuto, que é você ter lucidez a cada momento daquilo que você está fazendo, né? Para não cometer erros. Às vezes num minuto, você pode prejudicar a sua programação existencial. Tá? Agora, essa questão da lucidez, você desenvolver esse nível de autolucidez, vai principalmente de você começar a perceber mais aquilo que está acontecendo à sua volta. Tá? Isso tem uma relação, que isso na pergunta anterior que eu respondi, eu falei mais um minuto, não dei uma ênfase tão grande nisso daqui. Mas depois eu até comento um pouco à frente na questão da argumentologia, que é o fato de você começar a prestar mais atenção ali na convergência. O mais importante é discernimento para prioridade, saber juntar as pontas e relacionar aquilo com a ProEx, né, que está na página 59. O que observa, às vezes as pessoas elas vivenciam as situações, tem muitos fenômenos que acontecem com as pessoas, só que elas não prestam atenção nessas situações, nesses minutos. E elas não relacionam com a tua programação existencial. Ontem eu estava comentando com uma pessoa sobre isso, mas ela perguntando, né, sobre sinalética, né, que ela identificou. Aí eu fui perguntando, tá, o que startou aquela determinada sinalética que disparou um chakra dela? A pessoa não presta atenção. Qual foi a situação, o contexto, o que veio de pensamento naquele momento que desencadeou aquela sinalética? As pessoas têm que prestar atenção.
tem que ser observador, senão não desenvolve parapsiquismo. Tá? Então tem essa relação. Então você tem que aproveitar um minuto, ter lucidez em cada momento e saber fazer essas relações. Tá? Isso eu acho que é uma coisa assim, é um detalhe, mas é um detalhe às vezes difícil. vem mensagens, a gente pensa que só que o parapsiquismo são grandes fenômenos. Às vezes vem mensagens, no caso o professor Valdo sempre coloca a questão do 11, que é uma forma de mensagem para ele. Eu no meu caso é com a minha cidade natal. É uma mensagem que às vezes vem e que você tem que saber fazer tipo de leitura. Como ocorre isso, eu acho que tem outras mensagens que vêm para outras pessoas, só que as pessoas ainda não identificaram. E a segunda questão aí na parafotologia, na segunda linha, você poderia aprofundar lá a questão das ideias inatas quanto ao próprio destino. Isso daí são principalmente ideias que você traz do período do curso intermissivo, que tem uma relação com aquilo que você vem nessa vida, nessa tua programação existencial para você realizar. Então são ideias que você já tem intimamente, que já te dão algum direcionamento. Se você parar, começar a listar situações que ocorreram ao longo do seu desenvolvimento, quando era criança, você vai observar que tem indícios que começam a dar indicativos da ProEx. Isso a gente realiza no curso de balanço existencial. A pessoa fazer um balanço da sua vida, situações que ela recebeu, que são os aportes existenciais, ideias que ela teve quando era criança, que já começa a dar algum direcionamento da sua programação existencial. Quem fez um curso intermissivo, ela tem algumas informações que vêm com ela. Ela não é assim, vem raso, sem ter ideia nenhuma. O que é importante é você identificar isso. Isso começa a te mostrar os indícios da tua programação existencial. Isso aqui, se a pessoa ela tem a ideia inata, para ela não confundir a ideia inata com as ideias, trazendo a ideia do curso intermissivo, e ela não entrar na automimese, por exemplo. Ela pode trazer aquela situação que ela já tem trabalhado em algumas vidas, né? E às vezes ela parte para aquele viés ali. Mas aí é uma situação que ela desviou, né? Ela confunde, às vezes, os meios com os fins, né? Que a gente comentou um pouco sobre isso quando a gente falou da questão do diploma. A pessoa confunde o que é um meio com aquilo que é o fim que de fato ela deve utilizar. Tá? Toda sinalética, todo o parapsiquismo são meios, vem para te auxiliar a desenvolver sua programação existencial. Aquilo não é um fim, é algo que está vindo uma informação. Você tem que saber fazer a leitura correta. Professor Will, como podemos identificar os indicadores de quem são os assistidos da ProEx pessoal? Já fiz algumas tentativas de perfil a ser assistido e ainda me encontro sem ter definido esse público. Sinto-me bem quando trabalho com adolescentes. Nesse momento estou fazendo mais uma tentativa. Vamos ver o que vai dar. Eu convido aí também a estar fazendo os cursos da Apex, que a gente trabalha bem isso, que é a identificação das diretrizes. Mas algumas coisas que auxiliam nesse sentido da pessoa identificar o público-alvo, ela começar a perceber o que motiva ela, né? Então ela identificar o que motiva, aí no caso aí você colocou crianças. Se isso te motiva, é um fator, você tem que observar essas tuas motivações. Outros fatores é você identificar os teus trafores, aquilo que você tem algo que te auxilia na tua programação existencial. São traços força, algo que vai te movimentar perante a evolução e te ajudar. Isso é uma outra variável que vai te auxiliar. Então, você tendo motivações, olhando os teus trafores, porque ninguém vai ajudar se ela não tem competência para aquilo também. Então, a partir do momento que você identificou teus trafores, identifica a tua motivação, eu tenho condições, eu tenho estrutura, conhecimento, bagagem para ajudar um determinado grupo de consciências. Aí é uma maneira de você estar identificando. Tem outras variáveis também, tá? Eu procurei trabalhar algumas que você consegue, da sua casa, estar listando e estar identificando isso, tá? Mas é interessante você começar a perceber coerência, o que está ocorrendo quando você tem projeções lúcidas, quais os tipos de consciência com quem você se relaciona, teus colegas evolutivos, qual o tipo de colegas evolutivos que você tem mais afinidade. Isso acaba ajudando aí nesse desenvolvimento. Eu queria só que na página 58, em ciclologia, você fala do ciclo priorização-repriorização.
O que seria esse ciclo? Porque você traça prioridades, mas você tem que rever isso de tempos em tempos. Por isso que é um ciclo. Nenhuma prioridade ela é definitiva para o resto da tua existência. Você tem momentos. Então, nós comentamos a questão da área da vida, como que você dedica o teu tempo. Isso tem mudanças. Um inversor vai ter algumas prioridades que são mais urgentes. Isso, à medida que ela vai avançando, ela pode ir requalificando isso. E também o grau de entendimento, né? A gente vai se tornando cada vez mais maduro, o nosso entendimento sobre as prioridades vai se ampliando. Então, é importante você estar revendo, reanalisando, repensando suas prioridades. Tá? Aproveitar, eu só fazer mais uma, então, já que eu estou com o microfone. Eu notei que nem para patologia, nem na eleicologia, você citou evoluciólogo, né? Conexão com o evoluciólogo. Eu acho que a Proex tem muito a ver com os evoluciólogos, né? Não sei se, de repente, você não quis colocar. Você colocou o colégio invisível dos evoluciólogos, né? Mas não falou do evoluciólogo, conexão, rapport, alguma coisa assim. Não coloquei ele especificamente, mas era para ter colocado. Vou anotar aqui para estar colocando. Mais algum? Olha, foi muito bom. Espero os outros 50 verbetes seus. E também da Fabiana, que está aí, a assessora. Né? Vamos ver o próximo. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. 106 assinaturas no livro de presença. 22 perguntas presenciais, 28 perguntas online. 13 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje são o Alex e a Patrícia sobre o ECP3, o Regrisson sobre a jornada de educação, a Eliana está aqui, Rosa sobre o programa Verbetografia, o Tiago sobre a prática da tridotação da Invex e a Patrícia sobre a vaga de emprego na recepção. Solicitamos a todos objetividade nas apresentações, pois temos mais 2 recados hoje e um sorteio. Então hoje teremos um sorteio aqui, além do Amigos da Enciclopédia, teremos o sorteio de uma torta orgânica feita pela voluntária Marilza Andrade e em virtude de uma entrevista feita pela Érica Monteiro para RPC sobre a produtividade das amoreiras nessa época. Então, faremos o sorteio aqui. Vamos pedir o Alex, por favor. Então, quem assinou o livro de presença? O Eduardo Catalano está presente? Boa tarde a todos. Hoje é o dia de nós divulgarmos o resultado do sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. É do mês de agosto, nós vamos divulgar hoje. O primeiro prêmio aqui é um livro Onde a Religião Termina. O segundo é um curso Assistenciologia patrocinado pelo IPC. E o terceiro é um netbook da HP, novinho aí, atualizadíssimo, né? Vamos sortear agora. Nós temos uma lista aqui com 407 nomes atualizados dos amigos da Enciclopédia que estão com assinaturas ativas. E nós fizemos sorteio há pouco aqui nos bastidores, com 2 pessoas que acompanharam o sorteio, a Vivian e a Giovana Leme, que para fazer uma forma isenta aí todo o processo de sorteio aqui, para não tomar muito tempo. Então vamos divulgar o resultado. O livro Onde a Religião Termina, quem ganhou foi o Flávio Ney Carneiro Amado, de Cachoeira do Sul. Flávio Ney Carneiro Amado. O Flávio é o segundo prêmio que ele ganha, né? Segunda vez já. Ele vai estar no próximo curso aí, 40 manobras energéticas, ele ganhou um curso desse. O segundo prêmio é um curso de assistenciologia. Quem ganhou foi o Frederico Gana e Filho.
Então o Fred deve fazer o curso de assistenciologia, né? Entendeu? E surpresa agora também, quem ganhou o netbook sem qualquer... com toda a isenção aqui foi o nosso amigo Alexander Steiner. Está ao lado aqui, coincidentemente. Ele e a dupla dele, a Cecília, são amigos da enciclopédia e ele ganhou o netbook merecidamente. Então daqui a pouco nós vamos entregar para ele o netbook completinho aqui. Agradeço já de antemão. Isso. Muito bom. Obrigado então, Oscar. Bom, depois dessa, nós estamos aqui para divulgar o ECP3, que ocorre agora nos dias 16, 17 e 18 de setembro, daqui a 2 semanas, lá no Rio de Janeiro. E queremos convidá-los, para quem ainda não fez a inscrição, para que faça e participem com as suas energias, com seus pensamentos, desse campo que vai ajudar na materialização de um novo projeto importante da Conscienciologia, que é o campus IPC Saquarema. É o desenvolvimento do campus, né? Bom, pessoal, para todas as pessoas que estiverem interessadas em levar seus familiares, amigos que ainda não passaram por nenhum tipo de curso na Conscienciologia, porque justamente é um curso, o ECP3, que não exige pré-requisitos das pessoas. É um excelente cartão de visita para você apresentar a Conscienciologia para as pessoas que estão aí ao seu redor. Vocês podem entrar em contato aqui em Foz do Iguaçu pelos telefones 045 2102 1448 ou lá no Rio de Janeiro, tá? No 021 3153 7574. Nós estamos aí realizando as últimas chamadas. Temos apenas 2 semanas para que você tome a sua decisão, ok? Muito obrigada. Quinta jornada de educação conscienciológica. A quinta jornada de educação conscienciológica acontecerá aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 7 e 9 de outubro, que é um evento promovido pela Reaprendência, cujo Mater Pensene é para pedagogia. Você que já é professor de conscienciologia, ou está em processo de formação, ou tem interesse na temática, venha debater e se atualizar conosco e com os pesquisadores de outras ICs sobre suas pesquisas em docência conscienciológica. Venha, por exemplo, debater e entender um pouco do processo da paraepistemologia da praxis parapedagógica. Venha entender o que é a técnica do espelhamento aplicada à docência conscienciológica. Venha debater também sobre a questão da reeducação pensênica dentro da docência conscienciológica. Procure entender quais são as relações entre a biografologia e formação docência do nosso professor ali, Cícero Schunemann. Venha também entender um pouco sobre a questão da parapedagogia verbetográfica. O que é isso que a professora Rosa, junto com a professora Dulce, vão apresentar. Venha entender um pouco também sobre a cirurgia cognitiva dentro da tarefa do esclarecimento que o professor William apresentará. Portanto, se você tem interesse nessas temáticas, participe da quinta jornada de educação conscienciológica. Preços promocionais até o dia 10 de setembro. Informações no site da Reaprendência, www.reaprendência.org/jornada, ou então pelo e-mail contato@reaprendência.org. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui divulgando o programa Verbetografia 100% à distância. Ele vai iniciar agora no dia 22 de setembro. As pessoas inscritas vão receber uma senha. A gente vai fazer a adaptação da pessoa na plataforma Moodle no dia 22, de 7h30 da noite até as 7h30 às 9h30 da noite, né? E o que a gente vai fazer a partir de então? Durante 12 semanas,
a gente vai disponibilizar aulas gravadas e textos de estudo para a pessoa, no seu tempo, na sua programação pessoal, durante a semana, estudar aí as aulas sobre a verbetografia. A gente vai dar uma visão geral inicial de como é que se comportam, né, as inter-relações entre as sessões, como é que é a estrutura geral do verbete, e a partir de então a gente vai, sessão por sessão, apresentando técnicas de elaboração daqueles itens para cada um aí ir preenchendo e elaborando a escrita do verbete pessoal. As inscrições podem ser feitas pelo CAEC, no telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, ou por e-mail caec@caec.org. A gente espera vocês. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar todos os interessados em estudos de biografia e também no desenvolvimento da tridotalidade consciencial a participar do curso da Sinvex, que será realizado do dia 23 a 26 de fevereiro de 2012, que é o Prática da Tridotação na Invex. Esse curso consiste em 4 dias de atividade, sendo que pela manhã a gente faz a leitura de uma biografia, à tarde a gente faz dinâmicas voltadas ao desenvolvimento da comunicabilidade e à noite dinâmicas parapsíquicas. Então é um curso bem prático para o desenvolvimento da tridotação, não só para inversores, quem também não é inversor pode participar. Nessa edição a gente vai estudar a biografia do JK, o livro escrito pelo Alexandre Nonato. O próprio Alexandre Nonato com a Silvia Muradá serão os professores desse curso. E a gente também conta com a participação do EPICOM Mário Oliveira. Então quem tiver interesse pode enviar um e-mail para cursos@sinvex.org ou entrar em contato com alguns voluntários da Sinvex. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O CEEC está abrindo uma vaga para recepção, uma vaga de emprego. Então, se você tem interesse em trabalhar suas habilidades assistenciais, você gosta de lidar com pessoas, você conhece, tem noções básicas de informática, de vendas e tem noções de conscienciologia, essa é uma grande oportunidade evolutiva para a gente estar trabalhando junto, tá ok? Os critérios da vaga, então, são 7h20 por dia, das 8 às 16h20 diariamente, 6 dias por semana, 2 domingos por mês, inclusive, tá ok? Se você tiver interesse, por favor, envie seu currículo para o e-mail voluntários@caec.org. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Autocientificidade, a especialidade Autocogniciologia. A autora, professora Adriana Kawati. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.